Uau! Bom dia! Hoje o nosso tema é sobre as 3 mensagens angélicas e é um tema bem interessante porque ele é muito real, ele é muito atual e ele fala muito sobre o papel que cada um de nós tem a desempenhar, principalmente nesse momento em que a gente vive da fase, né, histórica da Terra. Cara, mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma breve oração para a gente começar o nosso estudo. Oremos. Bondoso Pai que estás no céu, te agradecemos porque hoje o Senhor nos deu mais uma manhã com vida, com saúde. Te agradecemos pela oportunidade que temos e o chamado do Espírito Santo para estudarmos a Tua Palavra logo cedo, pela manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, abrir nossas mentes, para que possamos fazer aquilo que corresponde à Tua vontade na nossa vida. Nos dê um momento de estudo produtivo, que o Senhor possa falar conosco nesse momento. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos já chegando no final dos nossos 10 dias de oração e o tema de hoje, como eu já falei, é sobre as 3 mensagens angélicas. E que mensagens são essas? Bom, elas estão lá em Apocalipse capítulo 14, então eu vou falar um pouquinho, mas quem quiser ler depois com um pouquinho mais de calma em casa, é muito interessante, por quê? Porque ele vai falar justamente sobre aquilo que nós, como povo remanescente de Deus, nos últimos momentos da Terra, qual que é o nosso papel a ser desempenhado nesse momento final da Terra. E qual seria a mensagem que nós deveríamos viver e pregar nesse momento. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse 14, logo a partir do versículo 6, a gente vê João descrevendo que ele viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a ser pregado aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Bom, quando a gente começa a estudar Apocalipse e vai se aprofundar sobre esses assuntos, a gente vê que essa mensagem, essa primeira mensagem, ela começou a ser pregada lá em 1844. Mas isso também não restringe essa mensagem de continuar sendo pregada hoje, nos nossos dias. E essa mensagem ela vai dizer sobre justamente um chamado do povo de Deus a relembrar, a voltar às origens, a temer a Deus e dar glória única e exclusivamente ao Deus Criador. E hoje, se a gente olhar a nosso contexto social, a gente vê que temer a Deus é diferente de ter medo, né? Quer dizer que a gente deve reverenciar, que a gente deve respeitar, que a gente deve ter lealdade ao Senhor. E isso é muito difícil da gente ver hoje em dia e até na nossa própria vida. E aí você pode me falar, Nath, mas a gente adora Deus, a gente teme a Deus. Mas será que a gente tem sido realmente leal a Deus? Respeitar aquilo que Ele nos pede? Porque se vocês pararem para observar, essa é uma mensagem que nos remete muito ao Éden, né? E quando a gente vê lá ele falando sobre é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, isso remete justamente ao Gênesis. E remete a várias coisas muito profundas que foram perdidas no Gênesis. E quando a gente vê todo o grande conflito, a base dele está essencialmente na adoração. A quem nós adoramos? A quem colocamos como primeiro no nosso coração, na nossa vida? E a partir do momento em que houve a queda de Adão e Eva, a gente viu que realmente isso ficou muito mais difícil de ser feito. Porque Adão e Eva, assim, a partir do momento que eles caíram, eles pecaram, eles colocaram outra pessoa no lugar que deveria ser única e exclusivamente de Deus em sua adoração. E quando a gente vê ele falando sobre é chegada a hora do seu juízo, muitas vezes a gente pensa assim, né? Quando Jesus voltar e aí acontecer dele voltar e acabar com tudo e tal, aí que vai ser o juízo. E na verdade não. O juízo é um processo que já começou. Isso nos traz um alerta muito grande, porque a gente às vezes vive como se,
daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu arrumo isso na minha vida, daqui a pouco eu passo a melhorar isso aqui que Deus está me pedindo, só mais um diazinho. E a gente esquece que esse é um processo contínuo. E quando a gente vê ele falando sobre adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, isso também, além de remeter ao Gênesis, remete a Êxodo 20. Êxodo 20, quando a gente vê lá no versículo 8 a 11, quando ele fala, quando a gente vê a Bíblia falando sobre o sábado, é justamente para reforçar o papel criador que Deus tem na nossa vida. E será que hoje a gente vive numa sociedade que coloca Deus realmente como criador na nossa vida? Em vários momentos a gente acaba esquecendo isso, e é algo que tem sido muito combatido, né, pelo mundo, que Deus é o nosso criador. Tem gente que acredita numa força, joga para o universo, que é Deus é bom, não importa. E assim, quando essencialmente a palavra de Deus nos diz que ele é o nosso criador, nosso mantenedor. Quando a gente vai para a segunda mensagem angélica, ela vem um outro anjo, a partir do versículo 8, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quem seria Babilônia nesse contexto, né? Babilônia, ela tem sempre esse papel de se opor ao povo de Deus. Então, e também esse papel de mostrar uma confusão, misturar a verdade com a mentira e levar o povo ao erro. E quando a gente vê nesse contexto, a gente vê que Babilônia ela dá de beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. E quando fala prostituição, é porque em muitos momentos da Bíblia, e principalmente no Apocalipse, a relação entre povo de Deus e Cristo é dada como um casamento. E num casamento, tudo aquilo que vem a tirar o lugar de um dos cônjuges é uma prostituição. Então, o povo de Deus, a partir do momento que começa a confundir a verdade com mentira, esse povo está se prostituindo justamente na grande confusão que é a Babilônia. E hoje a gente tem um grande movimento, né, falando sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, e é tudo muito interessante a gente ver as pessoas tendo cada vez mais voz para falar sobre a palavra de Deus, principalmente nas redes sociais. Só que uma coisa muito importante a gente levar em consideração na pregação do Evangelho. A gente pode até inovar nas formas com as quais a gente pode pregar o Evangelho. A gente pode ir para o Instagram, a gente pode ir para o Facebook, a gente pode usar live, a gente pode usar muitas ferramentas para pregar o Evangelho, a gente pode usar vários tipos de música, porém, o conteúdo é sempre o mesmo. E numa realidade onde a gente vive uma pregação de um evangelho e que cada hora alguém fala alguma coisa, que não tem problema a gente fazer dessa forma, não vamos ser Caxias, a gente, né, isso aí é formalismo demais, isso aí, é muito legalismo. A gente tem que tomar cuidado para não mudar a forma de pregar, né, como que a gente usa a pregação, como que a gente faz essa pregação, mas a gente tem que ter cuidado para não mudar o conteúdo. O conteúdo ele está único e exclusivamente contido na palavra de Deus e ele não muda. E quando a gente vê aqui ele falando sobre o evangelho, logo na primeira mensagem angélica, é o evangelho eterno, ele não muda. E então a gente pode pregar de várias maneiras, e Deus vai nos dar criatividade, sabedoria para fazer isso. Acontece que o conteúdo não muda. E se ele mudar porventura, ele vai mudar e ele está tomando justamente do vinho da fúria, né, de Babilônia. Ele está se confundindo e ele está fugindo do propósito que Deus tem, né, da sua mensagem. Quando a gente vai para a terceira mensagem angélica, lá no versículo 9, segue então outro anjo, um terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Gente, essa terceira mensagem angélica, ela é uma das mais impactantes, porque ela
ela é muito chocante. E as outras duas mensagens, elas são mais gerais, né? Ah, temei a Deus e dá-lhe glória. Temei quem? Todos vocês. Caiu a grande Babilônia, né? Então fala mais num plural. Mas a terceira, ela já vai falar especificamente se alguém, ela individualiza essa mensagem. Então ela joga para cada um de nós como indivíduo as consequências de adorar e receber a marca da besta. E a consequência, ela é muito potente, ela é muito, sabe, aqui não tem meias palavras, né? Ah, não tem um jeitinho, ah, vai ser. Não, né? Vai tomar do vinho da cólera da ira de Deus. Então é algo muito impactante. E se a gente parar para pensar nisso 5 horas da manhã, o que será que Deus tem, assim, né? O que a gente pode tirar de lição disso? É uma mensagem muito importante. E se a gente olhar e a gente pensar que nós somos os responsáveis pela pregação dessa mensagem no nosso tempo, é importante a gente lembrar que Deus está chamando a gente para ser um farol, para justamente avisar o povo de que algo muito sério vai acontecer. Aqueles que receberem a marca da besta, eles vão ter consequências eternas. Eles vão ser destruídos. Não existe ficar em cima do muro quando se trata da batalha espiritual e do grande conflito. Ou você adora a Deus, ou você adora a besta. E existe uma consequência muito séria em adorar a besta. E todas as outras duas mensagens angélicas, elas já vêm sendo pregadas há um tempo. E essa terceira, profeticamente, ela tem um papel muito grande nos últimos momentos da Terra, que a gente crê que seja esse momento em que a gente vive no momento. E essa mensagem, ela me lembra de um fato, de uma tragédia que aconteceu lá em Brumadinho. Quando a gente teve aquela barreira que estourou lá com rejeitos de minério lá em Brumadinho, teve uma experiência que foi muito, muito chocante, que ela tem um pouco a ver com isso, sabe? Que a gente vive. Tinha uma pousada muito pertinho, né, de onde aconteceu o acidente, lá em Brumadinho. E tinha um casal bem jovem que eles moravam na Austrália e eles marcaram um encontro com a família. Eles vieram da Austrália e marcaram um evento familiar na pousada. Eles chegaram um pouquinho antes dos familiares e eles tinham vindo justamente para o Brasil para anunciar que ela estava grávida, para contar para a família que eles iam ser pais, e aquela alegria toda, né, de saber que um novo membro da família estava chegando. E aí era um casal que eles né, estavam ali em contato com a família e, né, naquela expectativa, né, de quando que todo mundo chega, enfim. E aí, dentro de um momento, os pais repararam que parou de receber mensagem deles, ficaram sabendo do acidente e correram então para buscar notícias, foram para o local, enfim, e a pousada tinha sido destruída, parte dessa pousada, e muitos dos hóspedes, né, dessa pousada estavam desaparecidos, entre eles o casal, os filhos deles. E quando o padrasto, né, vai fazer a entrevista, né, que o pessoal estava entrevistando os familiares e tudo mais, ele fala que eles tinham sido avisados, né, do acidente, que já tinham encontrado o corpo do rapaz. E ele fala que eles entraram em contato com a organização ali da pousada e eles falam que a sirene não tocou. E é muito triste, ele fala assim, a gerente da pousada nos contou que todos estavam muito preparados para a emergência e para a rota de fuga. Em 5 minutos, todos estariam seguros, mas a sirene não tocou. Com a sirene, estamos em silêncio de dor. E era uma sirene que precisava ter sido tocada no momento certo, avisando do incidente, do acidente lá, né, com a barragem. E se ela tivesse tocado, todos que estavam naquela pousada teriam tempo de fugir e não teriam morrido no acidente. E quando a gente olha para a terceira mensagem angélica, é exatamente isso. Uma sirene precisa tocar para avisar as pessoas de que o tempo do fim ele está muito, muito próximo. E que a gente precisa ter uma decisão muito clara na nossa vida.
sobre a quem adoramos, quem é o objeto da nossa adoração. Adão e Eva, lá no Éden, eles tiraram esse papel de Deus, eles desobedeceram, eles não temeram a Deus. A glória de Deus na vida deles foi perdida naquele momento. E eles se viram nus. E durante todo o desenrolar da história, a gente vem vivendo Babilônia tentando cada vez mais se infiltrar e colocar as suas mensagens no povo de Deus. Mas existe um chamado porque existe um povo lá de dentro da Babilônia, sabe? Quando fala caiu a grande Babilônia, a gente tem que lembrar que existe um povo de Deus que a gente precisa chamar lá de dentro da Babilônia. E muitas pessoas estão vivendo na confusão. E a gente precisa ser a sirene que toca no momento certo. Não adianta uma sirene que vai funcionar no momento de crise e ela não tocar. Não adianta a gente carregar essa mensagem e não avisar para as pessoas. E quando a gente vai para o nosso guia, né, aqui de estudo nos 10 dias de oração, ele nos convida a ser uma luz que ilumina justamente as pessoas para não deixá-las na escuridão da desinformação e da confusão de Babilônia. Precisamos que essa mensagem que ainda, né, Deus está insistentemente confiando a nós para ser pregada, ela seja desenvolvida e que ela seja cada vez mais insistentemente pregada. E quando a gente pensa nos momentos da história, a gente vê Abraão, a gente vê Moisés, a gente vê os grandes apóstolos. E por que não eles terem sido chamados para esse momento? Porque é um momento crucial, é o momento do fim, é o momento em que essa mensagem deveria ser pregada com força, com garra, com disposição e com talvez toda a avidez de Paulo de sair, de pregar e de falar. Ou quem sabe da determinação ali de Noé de continuar fazendo a arca, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo ali, né, sofrendo chacota de todos ao seu redor, mas sendo firme e continuando a pregar, né, através da construção da arca, de uma coisa grandiosa. Ou quem sabe a determinação de Esther, né, de fazer um jejum, de clamar o povo a orar, assim, a clamar a Deus. E aí, às vezes, a gente reclama de fazer jejum, a gente fica, ai meu Deus, eu vou ter que parar de comer. Ou a gente, em vez de falar com o nosso colega de trabalho sobre a palavra de Deus, sobre a transformação que ele faz na nossa vida, a gente fica com vergonha, a gente não fala. E quando a gente é chamado a orar pelos nossos semelhantes, a gente, daqui a pouco eu oro, eu passo o dia e você esquece de orar pelas pessoas. Enfim, por que será que Deus então não chamou pessoas tão mais capazes e competentes quando a gente olha na história da Bíblia? É curioso isso, assim, a gente ter sido chamado para esse momento. Porque às vezes eu olho para mim e falo, Deus, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho espiritualidade, eu não tenho talvez a determinação, a força, a fé, e a gente erra muito. E como que a gente vai ser justamente o povo remanescente que vai levar essa mensagem até o final? É difícil isso, mas Deus sabe de todas as coisas e para cada momento da história ele levantou um povo para ser a luz, para ser o farol, para ser o conforto, o alento, para ser intercessor pelos filhos de Deus na terra. E nesse momento ele chamou cada um de nós. E a gente não acordou às 5h30 da manhã para a gente ouvir uma palavra bonita, ai, que lindo, que prega prosperidade, né? E simplesmente ir seguir o nosso dia. Não. Deus hoje nos acordou para refletir que nós somos responsáveis pela pregação nos últimos momentos da Terra. E isso é uma responsabilidade muito grande. E para isso a gente precisa se preparar. Amanhã é um dia muito especial porque a gente encerra esses 10 dias de oração com um jejum. E um jejum que ele é coletivo.
Não vai ser só a Home que vai fazer. Todos nós, toda, né, organização adventista vai estar fazendo esse jejum em todos os lugares, justamente para que a gente clame pelo derramamento do Espírito Santo, porque se depender de nós, como seres humanos, a gente vai falhar na pregação dessa mensagem. A gente vai errar, a gente vai ter vergonha, a gente vai ter falta de fé, a gente vai ter dúvidas nesse processo, e a gente vai cair e falhar muitas vezes, como todos os personagens bíblicos falharam. Mas só através do Espírito Santo e da ação dele na nossa vida, a gente vai ter êxito na nossa função, né? No nosso papel muito importante a ser desempenhado. E assim como todos eles foram felizes, né? E muitos estão lá na Galeria da Fé e muitos nem estão, mas a gente vai conhecer suas histórias incríveis um dia lá no céu. A gente precisa desse derramamento do Espírito, para que através do Espírito Santo a gente consiga fazer essa pregação. E Ellen White, ela fala em eventos finais que não vai ter ninguém sem estrela no céu. E todos vão ter coroas. Então, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai receber uma coroa. E na nossa coroa tem que ter uma estrela. E o que isso simboliza? Eu sou, porque para ficar estilizada, bonitinha? Não, não é isso. As estrelas representam pessoas que estão ali, que foram salvas, porque nós desempenhamos um papel na vida delas, porque nós levamos de alguma forma a mensagem. Não necessariamente quando você senta para dar um estudo bíblico, mas através dos nossos atos, através da nossa experiência de vida real com Cristo, da nossa experiência com Ele, nós vamos ser testemunhas para muitas pessoas que ainda estão lá em Babilônia, de que existe um único Deus, um único evangelho eterno a ser vivido, a ser desempenhado no mundo. E não vai ter ninguém no céu sem que tenha feito um papel de influência na vida de alguém para levar a mensagem de Deus. E como que a gente está fazendo isso? Existem várias formas. Então eu convido cada um de vocês hoje, é sexta-feira, né, a fazer um dia de preparação não só para receber o sábado, as horas do sábado, mas uma preparação para participar desse jejum. Existem várias formas de a gente participar de jejum. Jejum, ele é mais do que só uma privação alimentar, ele deve ser algo que nos aproxima de Deus. É justamente a gente pensar um chamado de Deus para que a gente gaste menos energia com algumas coisas que talvez a gente pode deixar um pouquinho para depois, para a gente gastar essa energia se conectando e ouvindo a voz dele. E quando a gente come, quando a gente passa pelo processo da digestão, a gente gasta horas com isso. É que a gente não repara, né? Mas o nosso corpo, ele é uma máquina que vai funcionando e a gente não vai se dando conta, né, de todos os processos que vão acontecendo e os gastos de energia que a gente tem ao longo desse processo. Então, Deus não podia falar assim, meus filhos, parem de respirar para a gente poder ter uma conexão. Não, não dá, é impossível. Parem de fazer suas atividades para poder, né, me ouvir. Não, a gente já tem as horas do sábado para isso. Ele já pede um dia específico para que a gente possa se reconectar com ele. Mas quando a gente é chamado para o jejum, um dos nossos grandes sistemas do organismo, ele é chamado a ter uma pausa. E com isso, o nosso domínio próprio, ele também é exercitado. Um domínio próprio, uma obediência que Adão e Eva perderam lá no Éden, né? E quando a gente é chamado a participar do jejum, pode ser que você pense, Natália, mas eu não posso fazer jejum, né, todas as horas, né, que vão ser propostas amanhã. Mas você pode fazer jejum de várias outras formas. Você pode fazer um jejum de 6 horas, você pode fazer um jejum de 8 horas, você pode fazer um jejum que inclua, né, tire as grandes refeições e faça, né, a alimentação com frutas ali, se você não pode, né, por alguma razão de saúde, ficar muitas horas, né, sem alimentação. E também existe um jejum que a gente ouve pouco falar, mas que ele precisa acontecer. Existem outras coisas que tiram a nossa atenção hoje do foco, né, para com Deus, que não necessariamente também é a nossa alimentação, mas a nossa atenção através das redes sociais, através das músicas, através daquilo que nós ouvimos e vemos. Isso é muito importante para a gente refletir nos momentos do jejum.
não é só parar de comer, é você se privar do alimento físico para se alimentar do Espírito, para se alimentar da palavra de Deus. Mas outras coisas não podem roubar a nossa atenção. Então, se as redes sociais forem algo que vão me distrair, eu vou aproveitar e fazer um jejum também disso. E quem sabe para você é algo também que vai tirar você desse foco de comunhão com Deus, pode ser uma forma também de jejuar. E que a gente possa, então, nesse dia, hoje, sexta-feira, um dia de preparação, a gente refletir no nosso papel nesses últimos momentos da história da Terra. Somos chamados para ser luz na escuridão, para ser a sirene que toca no momento muito importante, porque a vida de muitas pessoas ela está em risco, porque a mensagem da terceira, a última mensagem, né, da terceira mensagem angélica, ela é muito dura e ela é muito urgente de ser pregada e não existe meio termo. E é nossa responsabilidade advertir as pessoas de que esse momento está chegando ao fim e o julgamento ele já está acontecendo e que a gente então possa perseverar no processo que estar ali em comunhão com o Espírito Santo. E a terceira mensagem angélica ela termina no versículo 12 do capítulo 14 de Apocalipse dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perseverança. É isso que a gente precisa. Num mundo em que a gente desiste muito fácil dos nossos objetivos, que a gente acha uma rota alternativa, que a gente dá um jeitinho de professar uma fé que é um Jesus que mais tem a ver com o que a gente quer do que com realmente ele é. Então, a gente tem que perseverar. Perseverar porque a gente vai ser chamado, a gente vai ser tentado, a gente vai ser desafiado ali, cada um na sua zona de desconforto. E Satanás, ele sabe onde tentar cada um de nós, qual que é o ponto fraco em cada um de nós. E a gente vai passar por tristezas, doenças, lutas muito grandes, que a gente olha e fala assim, nossa, é impossível eu ainda ter que pregar o evangelho e viver tudo isso que eu estou vivendo na minha vida. Deus, dá um pause aí. Quando eu acabar de viver isso aqui, esse meu deserto, aí eu prego, tá? Só que, na verdade, Deus chama para que através do nosso deserto, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, a gente seja justamente um baluarte, que a gente seja exemplo, que a gente seja a palavra de Deus não lida, né, por muitas pessoas ao nosso redor. E que a gente persevere, guarde os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E através disso, a gente vai viver como Deus quer que o povo remanescente dele viva nesses últimos momentos. A gente vai ser a sirene que toca no momento correto, certo e preciso, para que outras pessoas também desfrutem da maravilha que é viver uma vida de fé, uma vida de transformação em Cristo Jesus. Bom, essa foi a nossa mensagem de hoje. Eu espero que cada um de nós hoje faça esse preparo para o nosso jejum, para o nosso sábado, esteja em oração pelas pessoas que a gente já vem orando aí durante essa semana. Nós temos muitos pedidos dentro da nossa comunidade home, mas cada um de nós também tem pedidos pessoais, particulares com Deus. Então, que a gente possa se preparar para que amanhã a gente possa orar por esses pedidos, para que a gente possa interceder como fez Esther, para que a gente possa jejuar, para que o derramamento do Espírito ele possa ser algo concreto e real na nossa vida a partir de hoje e a partir de amanhã, né? É isso. Com isso a gente encerra a nossa mensagem. Alguém tem algum pedido especial, alguma coisa que queira dividir com a gente nesse momento, antes da nossa oração? Bom, se não, a gente então vai orar para encerrar esse nosso momento de estudo. Oremos. Bondoso Pai que estás no céu, te agradecemos porque mesmo cada um de nós sendo falhos, pecadores, muitas vezes duvidando dos planos que o Senhor tem para nós, o Senhor ainda assim chamou cada um de nós para esse momento da terra
para que cada um de nós desempenhasse um papel muito importante. Mas, Senhor, se depender somente de nós, das nossas forças e das nossas atitudes, essa mensagem não vai ser pregada. Vamos falhar. E nós te pedimos, então, que é através desse jejum que vamos fazer amanhã, que é através do estudo da palavra, que é através do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas, que o Senhor possa nos transformar e que o Senhor possa nos capacitar como o Senhor capacitou cada um dos personagens que a gente vê na Bíblia. E que nossa vida possa ser um alerta, que ele possa servir de luz na escuridão que vive esse mundo, para que cada um de nós seja relevante na nossa comunidade, através das nossas orações, através das nossas ações sociais, através das nossas forças físicas, mas que o Senhor nos capacite para isso, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie, nos dê forças a perseverar nessa mensagem, que hoje, nesse dia de preparação, o seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que tudo aquilo que nos deixa ansiosos, angustiados, os nossos problemas de saúde, familiares, no trabalho, que assim, possamos deixar nas tuas mãos, que possamos confiar que o Senhor vai resolver, que o Senhor vai adiante de nós, que o Senhor vai ser tudo aquilo que precisamos e vai agir em cada coisa que necessitamos, para que possamos pregar o Evangelho de forma tranquila, que todo o resto está nas tuas mãos. Te pedimos que o Senhor esteja Amém. com cada família aqui, que o Senhor esteja com cada pedido que nós temos na nossa comunidade home. O Senhor conhece cada um deles e também aqueles pedidos que nós não fizemos, né, no coletivo, que estão nos nossos Amém. corações. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Bom dia para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, Bom dia. só aproveitando para lembrar que amanhã a gente tem a Todos. programação a partir das 9 horas, tá bom? A partir das 9 a gente já vai estar na home orando, tá bom? Depois continuamos com a programação, você já Bom dia, conhece. Romy. Bom dia. Bom dia, Nath. Esperamos você lá amanhã a partir das 9. Um beijão para todo mundo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia.